Abre a palavra do nosso Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios. Vamos ler o verso 2 e o verso 3. Verso 2 e o verso 3. Diz assim, capítulo 3, verso 2, 2 Coríntios. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Nesta noite de celebração deste culto em ação de graças, elevado ao Senhor pela nossa irmã Mônica, eu gostaria de convidá-los por alguns minutos a uma meditação. Os tempos são muito propícios para nós meditarmos. E nós estamos realizando este culto em ação de graça exatamente num período de pandemia, onde todos nós sempre somos surpreendidos por alguns amigos, algumas pessoas muito próximas que estão sendo vitimadas por esse coronavírus, e nós ficamos um tanto quanto perplexos com o que tem acontecido. Mas é por graça de Deus que nós podemos nos congregar, e há sempre um lugar no coração do Filho de Deus para agradecer ao Senhor, porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre e Ele sempre intervém em nossas vidas. E nesta meditação eu quero convidar vocês para pensarem comigo de que Deus escreve a sua história na nossa vida. E você já teve a oportunidade de ver que a Bíblia é um livro de história. É uma história, é um livro que conta a história de vidas humanas, de pessoas. São tantas histórias. Eu até daqui um dia eu vou parar para ver quantas histórias tem as Escrituras Sagradas. Do Gênesis até o Apocalipse a gente tem histórias, e histórias de vidas. Então, percebam bem, aprove ao Espírito Santo falar ao homem contando histórias. E contando histórias de vidas humanas, de pessoas, gente como nós, gente que ri, gente que chora, gente que está com saúde, gente que está enferma, gente que está amedrontada, gente que está em coragem, enfim, falando para gente como nós. E o apóstolo Paulo diz uma palavra aqui que é muito interessante. Ele diz: essas cartas foram escritas não com tinta, dessa que o tempo faz desaparecer, que borra, que amarela, e que daqui a alguns anos vai ser impossível a gente ler algumas coisas que ficaram marcadas pelas tintas, as tintas das canetas, das esferográficas. Não, essas cartas foram escritas por Deus não com tintas materiais, físicas, mas essas cartas, a história dessas vidas foram escritas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra. O registro não foi feito em tábuas de pedra ou de madeira, mas em carnes, isto é, nos nossos corações.
Então, por que a Bíblia fala tanto para nós? Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente é impactado e a gente, por vezes, se aproxima tanto da história de um Daniel, de um José, de um Moisés, de tantas pessoas, e nós nos identificamos. E a gente sente como se fosse a nossa história. A trajetória deles é como se fosse a nossa trajetória. A experiência deles é como se fosse a nossa experiência. Por isso que, quando lemos a palavra de Deus, ela nos fala muito. E até domingo passado eu citei aquele texto de Deus falando a Moisés, para Moisés dizer ao povo, dizendo: olha, a minha palavra, esta palavra é preciosa para vocês, não é coisa vã para vocês, ela é antes a vida de vocês, é a história de gente que o Espírito Santo aprove escrever, e é a nossa história, porque também, não só aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, foram cartas vivas, que os homens leram, mas nós mesmos, nestes dias, nós também somos cartas vivas, e há uma escrita em nós, e essa escrita, a linguagem é do Espírito Santo, e ela está marcada no coração. Então, nesse sentido, nessa introdução para a reflexão dos irmãos e minha também, é preciso nós dizermos que a Escritura é um livro muito profundo e atual, fala da realidade. A Bíblia não é um livro de ficção, ou um livro ilusório, ou um livro místico, não. É um livro profundo e real. Ela conta as experiências no ventre materno e vai até o sepulcro, da terra ao paraíso, como aconteceu com Lázaro. Então nós temos diante de nós algo muito profundo para a nossa vida. Vivemos neste tempo de pandemia, onde as pessoas estão com medo, muita gente assustada, e é para assustar mesmo, porque é algo que é grave, é estranho, tudo isso que está acontecendo, muita gente morrendo, muita gente triste, muita gente saudosa, muita gente impactada, muita gente com luto, e esta palavra é o que existe de mais importante neste momento para nós firmarmos os nossos pés. Por quê? Porque esta palavra nos conta histórias de vidas que são comparadas aqui pelo apóstolo Paulo como cartas que são abertas para que nós leiamos, e a história delas é a nossa história, e aquele que agiu com elas, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é também o nosso Deus. Aquele que falou para elas é o mesmo que fala para nós hoje. Por isso esta palavra é muito importante, é sobre ela que nós vamos refletir hoje, a partir da experiência de duas pessoas. São tantas, infindáveis quase, mas eu gostaria de tomar uma do Velho, outra do Novo Testamento, que eu vou dizer assim para vocês, duas cartas, são duas cartas vivas, há tantos anos, mas são cartas vivas. A primeira carta que eu quero meditar rapidamente com vocês, apenas citando, é a carta Noemi, a carta viva. Noemi era uma mulher que viveu em Judá com o seu marido, seus filhos. Aí aconteceu uma fome, e muito grande por causa de uma seca. Seca sempre leva a fome, traz fome. E aí a família decidiu ir para Moabe, uma cidade onde havia alimento, e eles foram para lá.
durante um tempo viveram bem, se estabeleceram, mas um dia o marido de Noemi, ele adoeceu e morreu. Ela ficou triste porque ficou enlutada, muito saudosa, e ficou na companhia de 2 dos seus filhos. Seus filhos casaram com 2 mulheres moabitas, e um dia um adoece e morre. Não demorou muito, doente, morreu. Depois morreu o outro filho. Aí ela caiu no desespero, na tristeza, porque se viu sozinha, e ficar enlutada, se tornar viúva naqueles dias era algo muito pesaroso, tanto que o Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento, eles sempre falavam que os reis e o povo deveriam tomar conta dos órfãos e das viúvas. Viúvas não podiam ser esquecidas, elas tinham de ser cuidadas, porque naquele tempo o preconceito era muito maior com as mulheres. Imaginem as viúvas, e ela já com uma certa idade. Aí ela soube que Judá a cidade estava sendo abençoada por Deus, e ela resolveu então voltar. Uma das noras a acompanhou, Ruth, vocês sabem a história de Ruth, a acompanhou, e ela retornou. Quando ela chegou, ela veio tão abatida, tão afligida, tão amargurada, sua face estava tão desfigurada, que as antigas companheiras olharam para ela e disseram: porventura aquela ali é Noemi? E ela disse: olha, não me chame de Noemi, porque eu sou uma mulher que está em desagrado, eu sou uma mulher amarga. Me chamem de Mara, que Mara significa amarga. Chamem-me de Mara. E Deus não abandonou aquela mulher, não abandonou. E ela confiava em Deus, mesmo na sua dificuldade, no seu sofrimento, na hora mais intensa. A nossa irmã Mônica deve ter experimentado muito desse momento, a partir do resultado do exame que o médico falou para ela. Ali é como uma bomba que cai na cabeça de qualquer pessoa. E ela confiou em Deus, como a irmã Mônica confiou em Deus. E ela suportou as aflições que vêm nessas circunstâncias, nesse momento de viuvez, de voltar arrasada da terra. Mas ela suportou as adversidades, as lutas, ela labutou, ela experimentou a amargura, o luto e a tristeza, mas não deixou de confiar em Deus. Porque se a gente deixar de confiar em Deus, vai confiar em quem na vida? E essa é a razão desse grande desespero que a gente vê no mundo. Não é só em Aracaju, não é só no Nordeste, não é só no Brasil, não é só na América do Sul, é o mundo. Outro dia eu vi, há uns 15 dias atrás, que nessa pandemia, no Japão, morreram mais pessoas que praticaram o suicídio do que pela Covid. Com medo. E o medo está aí. E o que está causando espécie assim, preocupação e observação nesse medo é que ele é um sinal apocalíptico. E quem falou isso foi Jesus. Jesus disse assim: olha, nos últimos dias vem tempo de angústia, e a angústia será tal que os homens desmaiarão pelas ruas, e os homens estão desmaiando pelas ruas. Medo. Por isso a palavra de Deus manda a gente olhar para essa carta viva. Noemi, ela confiou em Deus, ela creu em Deus. Como salmista, ela testemunhou isso pela sua vitalidade espiritual, que ela estava com os pés fincados na rocha. E a rocha faz com que a gente fique inabalável. Confiar em Deus. Ela confiou em Deus. E ela era também uma mulher de ação. Ela não ficou parada.
levantou, enfrentou as dificuldades, as circunstâncias para retornar para a sua terra, mesmo que sozinha. Planejou soluções, se dispôs, executou o que planejou. Essa mulher é uma carta para nós de que, ainda que as coisas estejam nubladas e o nosso horizonte por vezes pareça estar anunciando tempestade, mais tempestade, a gente tem de ter uma ação. Ninguém pode ficar parado, ninguém pode fazer como a mulher de Ló, que olhou para trás. A gente tem de olhar para a frente, olhar para Jesus, porque Ele é o sol da justiça que se levanta. Eu gosto muito de ver o sol nascendo de manhã, porque há uma mensagem ali para nós, o sol nascente. É interessante que esse sol nascer, o nascer do sol, tem tudo a ver com inspiração, fonte de vida. Dizem que o sol é frustrado, porque é ele quem promove o maior brilho, a maior beleza na criação, e, no entanto, a maioria dos homens estão dormindo. É o que acontece. Jesus é aquele que se levanta, Ele é o sol da justiça, aquele que brilha. E a maioria dos seres humanos nem quer saber desse sol que nos faz levantar, agir, perseverar, permanecer, buscar de Deus a sua bênção. E a bênção de Deus sempre acompanha as nossas vidas, porque Deus nunca nos abandona. Ela creu no Senhor como o único que podia ajudá-lo. Isso é o que está a maravilha da bênção de Deus. É a gente poder crer nele como o único. A gente tem médicos, tem remédios, tem hospitais, mas devemos olhar para eles como instrumentos de Deus, nunca como sendo aqueles que vão promover a nossa cura. Não, a cura vem pelo Senhor. Remédios não curam, eles remediam. Daí vem o nome de remédio, remediar. Eles remediam. Quem cura mesmo é Deus. Eu lembro quando eu era meninote, eu sempre tive um problema congênito de coração. Aí, quando era menino, saía para correr e voltava com os lábios roxos, com fôlego. Naquele tempo não se tinha na minha terra lá farmácias perto, não se tinha médico. Minha mãe colocava as mãos sobre minha cabeça e orava. E aí trazia um copo de água com açúcar. Aí eu ficava bem, ia brincar de novo. Quem cura é Deus. Quem acompanha a nossa vida toda é Deus. Deus é quem opera em nós. Ele é quem escreve a nossa vida. Assim como Ele fez de Noemi uma carta viva, Ele hoje vai escrevendo em nós experiências que, no nosso silêncio, as pessoas vão vendo. Todos aqui, Deus escreve em nós, não na nossa testa, não numa pedra para nós sairmos carregando, mas Ele escreve no nosso coração. E nós somos também, como Noemi, cartas vivas, e nós precisamos também crer no Senhor, esperar pelo Senhor e ver a bênção do Senhor, como viu Noemi. Porque aquela Ruth que ela levou, que acompanhou a sua nora, casou-se com Boaz, que era parente do marido que havia morrido de Noemi. E esse Boaz era o resgatador, ou seja, aquele líder da família, quem tinha a responsabilidade de assumir o destino e a sorte da família. E ele se simpatizou de Ruth e casou com ela. E daquele casamento nasceu um filho, cujo nome era Obed. De Obed veio um filho que era Jessé. De Jessé veio um filho que era Davi. E a Bíblia fala sempre naquele que era o filho de Davi, que era Jesus. Quando Ruth teve aquele filho, colocou nos braços de Noemi, e ela assumiu a maternidade daquele filho. Aquela viúva se tornou a mãe daquele que seria o resgatador, Jesus, o filho de Davi.
uma mulher que foi abençoada. Olha que carta bonita, olha como é que se conclui, como é que se encerra aquela carta. As mulheres olhando para Noemi, e Noemi com o resgatador no braço. Ali foi a revelação do resgatador, daquele que viria para salvar os homens. Noemi nunca soube na vida que aquele menino teria como descendente Jesus. Nunca soube na vida. Sofreu tantas experiências na vida, morte, luto, pobreza, saiu de casa, depois retorna sem nada, comendo do que as pessoas lhe ajudavam, mas perceberam? Deus escrevendo a sua história na história da vida de Noemi, e o que Deus tinha escrito na vida dela era que ela seria importante naquele plano de redenção. Que carta maravilhosa foi aquela carta escrita por Deus no coração de Noemi, e hoje nós estamos lendo aquela vida. O segundo que eu quero falar para vocês, uma carta viva, foi Paulo, do Novo Testamento. Todos já leram muito as epístolas de Paulo, o livro dos Atos, que mostram a história de Paulo, e a gente vê que ele foi um homem que se consagrou ao Senhor, dedicou a sua vida ao Senhor. Vocês lembram da conversão dele? E depois que ele deixou de ser perseguidor da igreja, ele foi perseguido. Entra uma nova história escrita naquela carta de Paulo, da vida de Paulo. Ele passou a ser um homem perseguido. Foi expulso da cidade, segundo a palavra de Deus. Onde ele chegava para pregar, havia perseguição, e ele tinha de fugir. Como certa vez se escondeu num cesto, as pessoas que eram da igreja, se escondeu num cesto e o desceram pelo muro para escapar de um julgamento injusto. Ele ia ser preso injustamente. Na Macedônia, ele foi açoitado, preso, amarrado em um tronco. Ele foi perseguido pelos judeus de Tessalônica. Em Jerusalém, ele foi tão espancado que o deixaram, porque tinham visto que ele estava morto, mas ele estava quase morto. Ele faz um resumo em 2 Coríntios, este livro que a gente leu sobre as cartas. Ele faz um resumo das suas muitas prisões, dos açoites, dos perigos de morte. Muitas vezes, 5 vezes, recebeu quarentena de açoite. Foi fustigado com varas, assim como se faz com os bois. Ele foi fustigado, uma vez apedrejado. Um dia e uma noite ele passou no redemoinho do mar, em perigos dos rios, no deserto, entre patrícios, entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejuns, muitas vezes frio e nudez. Olha quanta coisa escrita na carta, naquela vida, naquela carta. Muitas vezes ele, Paulo diz, vivendo como um desconhecido, outras vezes como se estivesse morrendo, castigado, mas ele diz quase morto, porém não morto, entristecido, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha só, a gente está lendo a vida daquele homem nas Sagradas Escrituras, e aí ele ainda diz assim, em todo aquele sofrimento, em tudo eu fui atribulado, dizia Paulo, lutas por dentro e lutas por fora. Se já não bastasse tudo isso, ele teve de conviver com um espinho na carne que lhe foi posto, que era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava dia e noite. Mas diante disso, pela graça de Deus, ele podia dizer, de boa vontade eu me glorio em tudo isso. Olha, ele se gloriava nos sofrimentos. Me glorio nas minhas fraquezas,
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Eu sei que quando sou fraco, então é aí que sou forte. Olha só que carta bonita vem do Espírito Santo. Olha, quando vocês pensam que estão fortes, que estão derrotados, que vão ser fulminados, aí é que vocês são fortes. Nós podemos dizer que, humanamente falando, foram duas cartas onde estão escritas histórias de infortúnio. Humanamente falando, olhando cada uma destas cartas, a gente vai ver a carta Noemi e a carta Paulo. Sofreram muitas dificuldades, passaram momentos difíceis, mas há uma palavra do livro dos Salmos que nos diz assim: olha, se tu te mostras fraco, diz a palavra de Deus assim. Vamos ver se vocês me lembram a recitar esse verso. Se te mostras fraco no dia da angústia, o que é que acontece com a tua força? Ela é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então o que é que a palavra de Deus está dizendo? Olha, a gente não pode enfraquecer, não pode deixar o arado e olhar para trás. A gente tem uma carreira para correr, tem uma caminhada, tem uma estrada para seguir. Uma história está sendo escrita por Deus através de nós. Ainda que você pense que seja tão desconhecido, tão isolado, mas há uma história de Deus sendo escrita ali. Quando é que essa história vai se encerrar? Quando é que a carta que somos nós vai deixar de emitir uma mensagem? É quando o Senhor nos levar. Quando o Senhor nos levar, aí então é o que vai acontecer isso. É o fim da história, é o fim dessa carta. A carta chegou ao fim. Eu gosto muito e sempre repito e sempre penso em Moisés. Quando Moisés, Deus disse para ele que ele não ia entrar na terra prometida, mas aí essa palavra é uma história e eu fico para outra oportunidade de conversar com ela sobre vocês. Mas um dia Moisés chegou para Deus e disse assim: ó Senhor, deixa eu passar a terra além do rio Jordão, para que eu entre na terra prometida. O sonho de Moisés era entrar na terra prometida. O sonho dele era o projeto da vida dele. Aí sabe o que foi que Deus disse para ele? Está lá em Deuteronômio, disse assim: Moisés, basta, não me fales mais nisto. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Estava dizendo para ele: Moisés, o que tu tinhas de fazer já fizeste. Deus estava dizendo: olha, já é hora de você subir, já é hora de descansar. Eu já encerrei a carta da tua vida, eu já encerrei a tua história. Agora tu vais subir, tu vais descansar, tu vais para o seio de Abraão, tu vais para o paraíso celestial, tu vais para o céu. A carta Noemi encerrou quando ela morreu. A carta Paulo encerrou quando ele, com a cabeça num cepo, onde ele seria executado por ordem de Nero, Paulo disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Encerraram as últimas palavras de Deus para aquela vida. Então, irmãos, a reflexão é: nós somos cartas vivas, pessoas nos leem, que sejamos cartas que haja edificação para outros lerem,
cartas onde as nossas atitudes sejam mensagens vivas, que não se apaguem, mesmo que sejam escritas em pedra, mas que sejam mensagens que saiam da inspiração do nosso coração, operada pelo Espírito Santo. E assim, nós vamos vivendo todos os nossos dias, até chegar o momento que Deus vai dizer, encerrando a sua escrita sobre a nossa vida: vem, servo bom e fiel, toma posse no reino que te está preparado desde a fundação do mundo. Que o Senhor nos abençoe e que faça de nós cartas vivas, e que sempre tenhamos, como nossa irmã Mônica, mesmo num tempo de pandemia, ela parou para com os irmãos agradecerem a Deus, porque Deus, em todos os dias da nossa vida, Ele está nos abençoando, porque Ele é abençoador e galardoador de todos aqueles que o buscam. Que Deus nos abençoe.